Você tem noção disso? 99% das pessoas do mundo nasceram depois da Rainha Elizabeth II. Faz tempo. Ela era mais velha que 99% da população mundial. Que loucura! Por isso fizeram tantas piadas e memes dela como se ela fosse praticamente uma viajante no tempo imortal. Mas a verdade é que todo mundo morre. E talvez essa seja a grande lição desse vídeo, tá? Todo mundo morre. A morte é a grande niveladora. Pobres, ricos, plebeus, reis, bolsonaristas, lulistas, colonizadores e colonizados. Tudo passa. Todos morrem. Uns mais velhos e outros, infelizmente, bem novinhos. Fala pessoal, eu sou o Professor Vinícius, esse é o canal Super História e vamos aproveitar esse assunto do momento para tratar sobre a política inglesa, como funciona, o que é o chefe de Estado, o que é o chefe de governo, como se organiza o Reino Unido na sua parte política, quem é o primeiro-ministro, qual é a função do rei ou da rainha, você vai entender tudo isso agora, mas antes eu quero convidá-lo a curtir esse vídeo. Se você achar algo interessante, comente aqui pra gente seguir a discussão e não esqueça, claro, de se inscrever no canal para você ter mais assuntos como esse, ok? Então bora falar sobre a rainha mais longeva de todos os tempos. A rainha Elizabeth ou Isabel II nasceu em 1926 e assumiu o trono do Reino Unido 26 anos depois. E se você tiver ligado, você pode pensar assim, mas espera aí, eu já ouvi falar que o Reino Unido tem um primeiro-ministro, como se fosse um presidente, mas também tem uma rainha. Como que funciona essa relação desses poderes, desses governos? Ixi, Maria. A questão é que lá no Reino Unido, o primeiro-ministro governa com a permissão da rainha, ou, no caso agora, de um possível rei. O monarca deve pedir oficialmente que o primeiro-ministro monte um governo para que ele governe em seu nome. Mas como é eleito esse primeiro-ministro? Bem, não sei. Primeiro, é importante você saber que ele não é eleito diretamente, quer dizer, o povo não vota em alguém para ser primeiro-ministro. Não tem lá na cédula de votação ou na urna eletrônica a carinha do cara e lá, primeiro-ministro. Não. A eleição é indireta. O parlamento do Reino Unido possui 650 assentos, ou seja, o que existe é uma eleição para se preencher as vagas do parlamento e o partido que conseguir colocar mais parlamentares nessas vagas desse partido que levou mais parlamentares, o líder desse partido se torna o primeiro-ministro. Isso acontece porque a Inglaterra, o Reino Unido, divide bem a função de chefe de Estado e chefe de governo. Vamos ver cada uma delas agora rapidinho. Chefe de Estado, que era a Rainha Elizabeth, desempenha um papel simbólico, cerimonial, muito significativo dentro da política inglesa. Essa figura representa a legitimidade do Estado e a sua tradição histórica. Dentro das atividades e das funções de um chefe de Estado estão diversos compromissos simbólicos. Entre eles estão condecorar heróis de guerra, receber chefes de Estado estrangeiros e suas delegações no seu país, ir em caráter oficial para outros países representar a vontade da sua própria nação, manter diálogos abertos com líderes nacionais e internacionais e também participar de inaugurações, eventos especiais, esportivos, artísticos. E esses, os chefes de Estado, geralmente têm o seu rosto nas moedas do seu país. O rei ou a rainha no Reino Unido também possui funções legislativas, inclusive eles podem aprovar ou vetar determinadas leis, tendo poder inclusive para dissolver o parlamento atual se acharem necessário. E vale destacar aqui que o rei ou a rainha do Reino Unido é também o chefe da igreja anglicana, o grande líder da igreja anglicana, que é a igreja inglesa que surgiu a partir da reforma protestante no século XVI. Já o chefe de governo possui as tarefas do gabinete do poder executivo. Ao primeiro ou a primeira ministra da Inglaterra ou do Reino Unido, cabe a liderança e a formulações de políticas públicas, econômicas, sociais, manutenção do funcionamento dos poderes executivo e legislativo, diálogo entre os partidos. Eles têm uma função mais parecida com a do nosso presidente aqui. Simplificando muito, é como se o rei ou a rainha, que é o chefe de Estado, fosse o dono da empresa e o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, fosse o gerente dessa empresa. Até porque ele governa em nome do monarca, do rei ou da rainha. Agora que você entendeu basicamente como funciona a política no Reino Unido, vamos voltar os nossos olhos para a Rainha Elizabeth II e tentar analisar alguns aspectos. Primeiro, ela se chama Elizabeth II porque teve uma Elizabeth
Elizabeth antes dela. A primeira Elizabeth viveu lá no século XVI, a famosa Rainha Virgem, e caso você não saiba, é por causa dela que existe nos Estados Unidos um estado chamado Virgínia, que na época era uma colônia da Inglaterra, a colônia inglesa chamada Virgínia, em homenagem à Rainha Virgem, a Rainha Britânica. Mas agora falando da segunda versão da Elizabeth, que não era virgem, o que ela deixou de legado? Ela foi a representação de uma Inglaterra que voltou a ter orgulho de si, após deixar de ser a dona do mundo como era no século XIX. Ela também era uma representação da força da mulher. Era amada ou, no mínimo, respeitada por milhões de pessoas. Dificilmente o seu filho, que é o herdeiro legítimo do trono, Charles, que, caso se torne rei, se tornará Charles III, conseguirá superar o seu carisma, sua fama e até mesmo a longevidade do seu governo, né? Que foi o maior da história, 70 anos de reinado. Quando ela se tornou rainha, 80% das pessoas do mundo ainda não haviam nascido, pra vocês terem uma ideia. Mas esse não foi o único legado deixado por ela. Para muitos povos, ela representou, e muito bem, uma figura opressora. A rainha governou um império colonial que explorou riquezas, escravizou povos e apoiou golpes de Estado em todas as partes do mundo. Quênia, Iêmen, Irlanda do Norte, Egito, África do Sul foram alguns dos países que sofreram a opressão, massacre e exploração feitos pelo Império Britânico, chefiado por Elizabeth. Na África do Sul, o governo da rainha apoiou e financiou o apartheid, que discriminava e tentava subjugar a população negra. No Quênia, durante a Guerra de Independência nos anos 1960, pessoas eram mutiladas e torturadas com machados por se levantarem contra os britânicos. E por causa das sucessivas vitórias dos povos na luta anticolonial, nas décadas de 1950 e 60, o Reino Unido substituiu o chamado Império Britânico pela Commonwealth, ou Comunidade Britânica. Essa estrutura tem o objetivo de manter a influência e domínio inglês sobre várias regiões, mesmo em países independentes. Por isso, Elizabeth II foi rainha de mais de 14 países além do Reino Unido, como por exemplo o Canadá e a Austrália. Inclusive, aconteceu recentemente uma parlamentar indígena australiana, a Lydia Thorpe, no seu juramento ao Senado, chamou a rainha de colonizadora e acabou tendo que refazer o juramento. Na América Latina, a Marinha Real da Elizabeth não poupou esforços para manter o domínio colonial nas Ilhas Malvinas, território internacionalmente reconhecido como argentino. Ao mesmo tempo, é bom lembrar que Nelson Mandela, um dos líderes na luta contra o apartheid, tinha uma amizade muito aprofundada com a Rainha Elizabeth. Inclusive, ele a chamava apenas de Elizabeth, sem formalidades. Agora, com a morte dela, alguns líderes africanos demonstraram seu mais profundo respeito e admiração pela rainha, enquanto outros demonstraram um pouco mais de frieza, apesar de mandarem suas condolências. Eu penso ser seguro dizer aqui que na história não existem heróis ou heroínas, apenas seres humanos. Por isso, eu acho que cabe dizer que Deus salve a rainha, salve a mim, salve a você que está assistindo isso agora, porque nós somos todos igualmente pecadores e todos igualmente passaremos um dia pela morte. Mas o que você acha disso? Você vê nela uma figura mais materna, mais admirável, ou você também via na Rainha Elizabeth uma colonizadora, uma exploradora de tantos povos e de tantas regiões? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. As fontes usadas para esse vídeo vão estar aqui no primeiro comentário fixado e nós nos vemos no próximo vídeo. Então, um abraço, até lá!